Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. E aí, nação, dormiram bem? Não tem como não dormir bem depois de uma vitória sensacional, como foi aquela de ontem no Maracanã, do Flamengo em cima do Atlético Mineiro, né? O casamento, torcida, time foi sacramentado ontem e daqui pra frente eu espero muitas coisas boas pro Mengão queridão. Até porque há reforços chegando e há reforços por chegar. Tem até reforços que já chegaram, como é o caso do Arthur Vidal e do Everton Cebolinha. Os dois devem atuar pelo Flamengo pela primeira vez no dia 20 contra o Juventude. É bom destacar que o Maracanã fecha hoje para manutenção e só abre daqui a 20 dias. Portanto, o Mengão queridão vai ficar um tempo longe da nação rubro-negra, vai mandar alguns jogos no Mané Garrincha até poder voltar para poder fazer os seus jogos no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, vamos falar como que o Dorival Júnior vai ter que montar essa equipe do Flamengo com Everton, Cebolinha e com Vidal. Aliás, você já pode começar a colocar aí no chat, colocar nos comentários, como você montaria o Flamengo com Arthur Vidal e Everton Cebolinha disponíveis. Além de outras coisas que eu quero falar com vocês, parte financeira, enfim, tem muita coisa pra gente falar sobre o Mengão queridão agora, tá? Mas antes, eu já te peço para se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, a gente cresce, a gente começa a ter certeza que nós estamos no caminho certo e isso motiva muito para a gente continuar todo dia trazendo informações do Mengão queridão para vocês. Então bora lá clicar nesse botãozão vermelho que está aí, escrito inscreva-se, é 100% de graça, o YouTube não te cobra nada para você se inscrever no nosso canal e você nos ajuda demais, beleza? Clica nesse botãozão aí. Se você não estiver achando ele, é porque provavelmente você está assistindo pela televisão. Para um minutinho só, um segundinho só, vai no seu celular, vai no seu PC, vai no seu notebook e clica aí em inscrever-se. Se você está inscrito no Fla Nação VVP e curte os vídeos aqui do Resenha, se inscreve no Resenha também. É importante para a gente dar seguimento nos dois conteúdos que são diferentes, apesar de falarmos de Mengão queridão. E sabe o que mais é de graça também? O Speech. O Speech é um sensacional fantasy game onde você monta seu time rodada por rodada no campeonato que você quiser. E se os seus jogadores forem os mais bem pontuados, você vai subindo no ranking até se tornar o campeão. E o mais legal disso tudo é que esse sensacional Football Manager te permite que você crie uma comunidade para apenas os seus amigos e você poderem disputar ali. É de graça, nação. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e jogue hoje mesmo esse sensacional Football Manager que está todo mundo falando. Speech, o melhor fantasy game da internet. Agora sim, bora falar de Mengão queridão. Que vitória aquela ontem, hein, nação? Para tirar o fôlego de todo mundo. Eu já venho logo pedindo desculpa para vocês pela choradeira no pós-jogo. É que eu sou assim, eu sou 100% emotivo. Eu queria até ser diferente, ser mais controlado, ser mais profissional. Mas eu amo muito esse clube e uma vitória como aquela de ontem não dava para vir num pós-jogo. Eu, pelo menos, não consigo vir num pós-jogo frio, de uma maneira calculista, para poder avaliar os números, para poder avaliar os jogadores. Eu não consigo. Eu boto para fora toda a minha emoção, porque eu não consigo segurar a emoção para mim. Então eu peço desculpa para vocês pela choradeira no pós-jogo lá, mas vocês mandaram fazer pós-jogo, e pós-jogo comigo é assim, é a flor da pele. É o que eu estiver sentindo no momento que vem à tona. Não consigo controlar. Eu não uso nickname, não uso apelido, eu sou Fabrício Lopes, com essa cara, com essa lata, todos os dias aqui no canal, trazendo para vocês tudo aquilo que eu sinto de Flamengo, tá bom? Mesmo assim, me perdoem. Mas vamos lá. Agora que baixou um pouquinho a temperatura do jogo de ontem, a emoção já está controlada, já virou uma lembrança gostosa no peito. Vamos dar uma analisada nos números do jogo de ontem para a gente ver se realmente o Flamengo amassou o Atlético Mineiro ou não. Por que eu quero ver os números? Porque eu vejo muitos debates nas redes sociais. Quando o Flamengo perdeu para o Corinthians, eu vi algumas pessoas abruptamente, de maneira até muito rápida, dizendo que o Corinthians amassou o time do Flamengo. Aí eu gosto de esperar, fui lá, olhei os números e vi que não tinha nada disso. Não houve amplo domínio do Corinthians, nem do Flamengo também não. Mas não houve o Corinthians amassar o Flamengo, como algumas pessoas se precipitaram em dizer.
Então, para a gente não se precipitar em dizer que o Flamengo amassou o Atlético Mineiro, vamos dar uma olhada se o que a gente percebeu corresponde com a realidade dos números. Espia só. O Flamengo teve 48% de posse de bola contra 52% de posse de bola do Atlético. Por quê? Porque o Flamengo pegava a bola e já ia direto para fazer a definição da jogada. O Atlético Mineiro pegava a bola e ficava rodando a bola para poder gastar o tempo, para poder passar o tempo. O Atlético entrou ganhando o jogo de 2-1. O Flamengo precisava fazer 2-0. Então o Flamengo precisava pegar a bola e definir a jogada, para poder recuperar a bola no momento seguinte e já criar outra jogada. Por isso a posse de bola foi maior do Atlético Mineiro do que do Flamengo. A gente tem que saber interpretar esses fundamentos para a gente não criar algumas conclusões errôneas. Pô, se o Atlético teve mais posse de bola, ele foi melhor. Não. O Atlético teve mais posse de bola, mas foi a posse de bola estéril, que ficava rodando no pé dos defensores do Atlético Mineiro e não produzia nada ofensivamente. Tanto não produzia nada que o Atlético Mineiro passou o jogo todinho sem dar um chute a gol. Não finalizado, nem chutou, nem cabeceou, absolutamente nada. Não houve finalizações a gol do Atlético Mineiro. Do Flamengo, houve 9 finalizações, independente se foi pro gol ou não. Chutou, a bola foi para fora, passou por cima, goleiro defendeu, finalizações. Foram 21 finalizações do Flamengo contra 7 do Atlético Mineiro. O Flamengo finalizou 3 vezes mais do que o Atlético Mineiro. Isso mostra como o Flamengo foi superior ao Atlético Mineiro no jogo de ontem. Grandes chances de gol. O Flamengo teve 2, o Atlético nenhuma. Contra-ataques. O Flamengo conseguiu explorar uma jogada de contra-ataque. O Atlético Mineiro, que era o time que deveria ter ido para o Maracanã para jogar fechadinho, para fazer contra-ataques, não conseguiram nenhum contra-ataque. O Flamengo teve um aproveitamento de passes de 87%. O Atlético Mineiro apenas 83%, o que mostra o nervosismo da equipe atleticana. Precisando tocar passes mais curtinhos para poder deixar o tempo passar, o Flamengo pressionava tanto o Atlético Mineiro que eles tinham um aproveitamento pior de passes do que a gente. Nós é que precisávamos arriscar mais. Os nossos passes é que eram os passes mais difíceis, os passes para procurar o gol. O Atlético Mineiro tinha que tocar só de lado. Era uma coisa administrável. Mas o Flamengo pressionou tanto o Atlético Mineiro que os caras não conseguiram ter um bom aproveitamento nos passes, sendo inferior ao aproveitamento daquele que precisava arriscar mais, que era o Flamengo. Perda de posse. O Flamengo perdeu a posse apenas 98 vezes. É pouco, tá, gente? É muito pouco. O Atlético Mineiro perdeu 131 vezes. É muito. Isso mostra, de novo, a pressão que o Flamengo fez em cima da equipe do Atlético para recuperar a posse de bola. O Atlético perdeu muito mais bolas do que o Flamengo. De novo, num cenário que a equipe mineira entrou ganhando por 2-1, eles não precisavam arriscar tanto. Poderiam fazer passes mais curtos, sair jogando de forma mais compacta, mas não conseguiram, porque o Flamengo pressionou demais. O Flamengo foi para cima do Atlético Mineiro de tal maneira que o Atlético simplesmente ficou encurralado. Defesas do goleiro. O goleiro atleticano fez 7 defesas. Por aí a gente tira uma média. Se dessas 7 defesas o goleiro atleticano tivesse falhado em 2, o jogo era 4-0 pro Flamengo. E olha que a gente teve a oportunidade de tirar a bola do goleiro. Num chute do Arrascaeta, ele poderia ter chutado mais no canto do goleiro e aí a gente conseguiria fazer o gol, 3-0. No cabeceio do Pedro, que ele cabeceou bem, mas no meio do gol, se ele tira de lado, 5-0. Ou seja, foi um verdadeiro massacre do que aconteceu ontem no Maracanã. Sim, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro nos números e com a gente vendo o time atuar em campo. Agora, sabe o que eu queria destacar que mudou demais na equipe do Flamengo? Eu venho sempre falando para vocês o problema do centroavante. O Flamengo sem o centroavante permite que o seu zagueiro, que o zagueiro adversário, dobre a marcação em cima do ponta do Flamengo ou do meia do Flamengo, ou de quem vai atacar pelos lados. Com um centroavante é diferente.
o atacante, o zagueiro precisa ficar preso no atacante, abrindo espaços, por exemplo, para os meias entrarem. Se vocês olharem o lance do Arrascaeta no primeiro tempo, onde ele corta da direita e vem trazendo para dentro da área até ficar limpo para ele poder chutar, parem de olhar para o Arrascaeta e passem a olhar para o Pedro. O Pedro segura 2 marcadores do Atlético Mineiro. Ele faz uma parede para o Arrascaeta poder passar. Como o zagueiro não larga a marcação do Pedro, o Arrasca fica livre para poder chutar. Uma pena que chutou no meio do gol. Mas se o zagueiro larga o Pedro, o Arrasca enfia a bola para o Pedro faz. Então o centroavante de área é muito importante para que os meias consigam ter espaço dentro da área. Quando o Atlético Mineiro fica com 1 a menos, o Pedro é o responsável pelo cartão amarelo que prende o Júnior Alonso. Por quê? Porque o Júnior Alonso teve que acompanhar o Pedro fora da área. E o atacante, gente, mesmo sendo centroavante, em 90% das vezes, ele é muito melhor tecnicamente do que o zagueiro. O zagueiro é aquele cara que tem menos recurso de drible, de técnica, vai lá para trás para destruir. O atacante não. O atacante sempre tem mais recursos. O Pedro tira o Alonso de dentro da área. Do que o Pedro tira o Alonso de dentro da área, ele passa pelo Alonso e o Alonso é obrigado a cometer uma falta com as mãos. O Alonso segura as mãos do Pedro, segura os pés do Pedro com as mãos, para não deixar o Pedro entrar para dentro da área. Chega a ser vergonhoso. Depois o Alonso é expulso quando o Marinho dá o tapa na frente e ele faz a falta. A situação do Alonso foi tão vexatória com o Pedro durante o jogo todo que hoje a torcida atleticana está pedindo para mandar o Júnior Alonso embora. Para vocês que não acompanham muito o futebol no Brasil e tal, acompanham mais o Flamengo, o Júnior Alonso era tido no Atlético como suprassumo dos zagueiros. O Atlético contratou o Júnior Alonso, depois vendeu, e quando o Júnior Alonso voltou da Rússia, a torcida atleticana ficou empolgadíssima, porque era um cara que tinha feito umas temporadas muito excelentes pelo Atlético Mineiro. E agora a torcida quer que manda o cara embora, de tanta vergonha que eles passaram ontem no Maracanã. É fundamental ter o centroavante. O Gabigol gosta de jogar pelo lado de campo, que jogue, que atue, mas não pode tirar o Pedro da equipe do Flamengo. Quando eu digo não pode, gente, eu não estou falando que o Pedro tem que jogar todos os jogos, todas as competições, não. Mas o esquema com o centroavante faz com que os meias do Flamengo, que são extremamente habilidosos, e aí eu incluo o Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, faz com que eles tenham mais liberdade para ficar com a bola, não recebam a dobra da marcação dos zagueiros, porque os zagueiros estão o tempo todo presos no Pedro, e faz com que eles consigam penetrar mais dentro da área. Nós fizemos 2 gols ontem, e um dos 2 foi de centroavante. 2 gols do mágico, do mago, do mito, do verdadeiro camisa 10 do Flamengo, do Arrascaeta, porque os caras preocupados com o Pedro não podiam dobrar a marcação. Agora eu já pergunto para vocês, Arthur Vidal e Everton Cebolinha estão aí, já chegaram, já foram anunciados. Vidal deve começar a treinar nos próximos dias, se der bobeira hoje ainda. Ele treina em separado e tal, até ele poder ser integrado ao grupo. Mas são 2 jogadores contratados com status de top. Quem sai da equipe do Flamengo para a entrada desses jogadores? No caso do Vidal, talvez a resposta seja até mais fácil. Sai o Thiago Maia. Fica Vidal e João Gomes a princípio. Em determinado momento pode sair até o João Gomes e ficar Vidal e Thiago Maia. Mas a princípio sai o Thiago Maia. O Everton Cebolinha entra no lugar de quem? E sim, precisa entrar no lugar de alguém. É claro que dá para fazer um rodízio. É claro que dá para jogar o Campeonato Brasileiro com a formação que a gente viu ontem e depois na Libertadores colocar o Cebolinha e tirar alguém. Mas é fato, o Cebolinha vai entrar na equipe do Flamengo e alguém vai precisar sair. Hoje eu vejo o Everton Ribeiro como sendo esse jogador a sair da equipe do Flamengo. Por quê, pessoal? Porque o Everton Ribeiro ocupa uma faixa de campo que o Gabigol também gosta de ocupar. Uma faixa de campo que o Gabigol sai para jogar. O Everton vem mais para trás.
O Gabigol não vem tanto atrás quanto o Everton Ribeiro. Mas é uma faixa que os dois ocupam muito próximas. Então, a princípio, numa lógica normal, sairia o Everton Ribeiro e entraria o Everton Cebolinha lá na esquerda. O Flamengo jogaria com o Gabi aberto na direita, o Pedro centralizado e o Everton Cebolinha na esquerda. Uma outra forma disso acontecer também é saindo o Pedro do time. Aí o Gabigol jogaria mais enfiado, o Everton voltaria a jogar pelo lado direito e o Cebolinha pelo lado esquerdo. Isso, gente, nas muitas variações que o técnico Dorival Júnior terá para montar a equipe do Flamengo. O Pedro sairia para descansar, para ser poupado, ou como um elemento para entrar no segundo tempo, assim como o Gabigol pode sair também para o Everton jogar com o Pedro enfiado. O próprio Cebolinha pode sair também para o Gabigol e o Pedro jogarem como jogaram ontem. Então, assim, tem muitas maneiras de montar a equipe do Flamengo. Uma dessas maneiras é puxar o Everton Ribeiro para jogar de segundo volante. Aí você tira o João Gomes, joga com Arthur Vidal e Everton Ribeiro no meio de campo, como os dois volantes, com Arrascaeta mais à frente, Gabigol aberto na direita, Cebolinha aberto na esquerda e Pedro centralizado. Ou seja, há várias formas para o técnico Dorival Júnior aproveitar os dois repostos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a maneira que vocês preferem? Como que vocês montariam a equipe do Flamengo com Cebolinha e com Arthur Vidal chegando? Basta colocar quem sairia para o Cebolinha entrar, quem sairia para o Vidal entrar. Beleza? Coloca aí pra gente. Pessoal, com a vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro, o Flamengo avançou na Copa do Brasil. E os torcedores rubro-negros são muito atentos com relação às premiações, até porque a gente não quer ter nenhum problema financeiro. No orçamento, no planejamento orçamentário do Flamengo, estava previsto para o Flamengo chegar até a semifinal da Copa do Brasil, até a semifinal da Libertadores. Ontem me perguntaram o seguinte: se o Flamengo for desclassificado da Copa do Brasil, o Flamengo vai ter prejuízo financeiro esse ano? Eu respondi, não. Por quê? Porque o Flamengo tem uma reserva, um dinheiro na reserva que cobriria o prejuízo de ter saído tão cedo na Copa do Brasil. Mas se o Flamengo fracassa esse ano e fracassa no ano que vem também, aí a gente começa a ter problema de fluxo de caixa, porque a gente vai perder aquele valor, aquele saldo que a gente tinha economizado para usar em momentos difíceis. Bom, não fomos eliminados. E aí, a gente avança na Copa do Brasil e pode ganhar uma bolada daqui para frente. Espia só. Pelas quartas de final, nós ganhamos 3,9 milhões de reais. Já caiu o Pix, né, CBF? Aí, chegando à semifinal, mais 8 milhões de reais. Na final, o vice-campeão da Copa do Brasil ganha 25 milhões e o campeão ganha 60 milhões de reais. Então o Flamengo ainda está na possibilidade de alcançar os 60 milhões de reais. Sabe quanto o Brasileirão paga? 34 milhões de reais. A Libertadores, mais de 100 milhões de reais. Por isso, muitas vezes, a gente vê treinadores e dirigentes preferindo ganhar Copas do que ganhar o Brasileirão. Porque, desportivamente, é o máximo fazer uma tríplice coroa, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Ninguém fez isso até hoje. A tríplice coroa do Flamengo foi com o Brasileirão, a Libertadores e o Carioca. A tríplice coroa do Cruzeiro foi com o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. A tríplice coroa do Atlético, Copa do Brasil, Brasileirão e Mineiro. Tríplice coroa do Palmeiras, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Paulista. Então ninguém ainda conseguiu fazer uma tríplice coroa com os 3 grandes campeonatos, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É difícil para chuchu. Mas quem sabe esse ano, com a chegada dos reforços, a gente consiga fazer isso daí. Você acredita que o Flamengo possa fazer a tríplice coroa esse ano? Nós saímos de um total descrédito e de uma total desconfiança do time para agora pensar em tríplice coroa. A nossa nação sempre foi assim, né? 880. Coloca nos comentários aí o que vocês acham. Dá para fazer a tríplice coroa?
Mais um detalhe aqui. Já deixou seu like? Aproveita e deixa seu like, a gente vai conversando, a gente acaba esquecendo do like. Então deixa seu like, clica nesse botãozão vermelho aí, se inscreva no nosso canal, é de graça e vocês nos ajudam muito, tá? Bom, os próximos jogos do Flamengo, se você acha que o seu coraçãozinho agora vai ter uma folga, Libertadores é só no dia 2, eu posso dar uma folga pro meu coração agora, que não vai ter tantos jogos decisivos assim. Nananina não, neca de bitibiriba, você está enganado. A sequência de jogos desse mês do Flamengo é puxada, é braba, espia só. No dia 16, também conhecido como esse próximo final de semana, a gente vai enfrentar o Coritiba. Como o Maracanã está fechado, nós vamos para o Mané Garrincha jogar contra o Coritiba. No dia 20/7 é o jogo contra o Juventude. Jogo da estreia de Arthur Vidal, de Everton Cebolinha e de mais algum contratado que chegar. Infelizmente, não vai ser perante a nação rubro-negra no Maracanã. Vai ser perante a nação rubro-negra em Brasília. Mais um jogo no Mané Garrincha. Todos pelo Campeonato Brasileiro. Dia 24, a gente vai a Santa Catarina enfrentar o Avaí no estádio da Ressacada, ainda pelo Brasileirão. Aí no dia 27, patrão, já tem o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, no dia 19 desse mês agora, semana que vem, às 13h30, eu estarei ao vivo aqui com vocês, no nosso canal Resenha Rubro-Negra, transmitindo o sorteio da Copa do Brasil. Dia 19, 13h30, ao vivo, transmitindo o sorteio da Copa do Brasil. Vai rolar o sorteio para definir quem vai se enfrentar nas quartas de final e também já vai ser definido o chaveamento. Então, nesse dia 19, nós vamos conhecer o nosso adversário das quartas de final e vamos saber também quem a gente pode enfrentar na semifinal da Copa do Brasil, caso a gente passe. Hoje, nós temos classificado já 6 equipes. Corinthians, Atlético do Paraná, Atlético Goianiense, Fortaleza, Fluminense e Flamengo. Hoje saem as 2 equipes que faltam para completar as 8 equipes das oitavas de final. Botafogo e América jogam no Rio de Janeiro. No jogo em Minas, o América Mineiro goleou o Botafogo, 3-0. O Botafogo tem que reverter essa situação de 3-0 para poder avançar na Copa do Brasil. Inclusive, a torcida do Botafogo foi para frente do hotel do América fazer foguetório para não deixar os jogadores dormirem. O outro jogo é entre Palmeiras e São Paulo. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1-0 e o Palmeiras tem que virar essa situação para poder seguir na Copa do Brasil. O São Paulo, que jamais foi campeão da Copa do Brasil. Quem você aposta aí, nação? Passa Botafogo ou América Mineiro? O América está com a vantagem de 3 gols. Passa São Paulo ou Palmeiras? São Paulo tem a vantagem de 1 gol apenas. Coloque aí nos comentários, porque pode sair desses caras aí os nossos adversários nas quartas de final, na semifinal. Coloque aí o que vocês pensam a respeito disso. Bom, no dia 30, a gente pega o Atlético Goianiense também no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. Aí no dia 2, a torcida volta a se encontrar com o Mengão Queridão, só que não no Maracanã, lá em Itaquera, em São Paulo, porque a gente joga com o Corinthians o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América. No dia 7, a gente joga contra o São Paulo, no Morumbi, lá em São Paulo mesmo, pelo Brasileirão. Uma semana depois do primeiro jogo contra o Corinthians, a gente volta a encontrar o Corinthians, volta a encontrar a nação rubro-negra no Maracanã para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. No dia 14/8, a gente enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã, pelo Brasileirão. E no dia 17 de agosto, a gente tem o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Então, meu parceiro, não tem nada de refresco para o seu coração, não tem nada de descanso, de alívio. É pauleira, já tem aí decisão nesse mês de julho, no começo do mês de agosto, no meio do mês de agosto e mais pro finalzinho do mês de agosto também. É o Mengão Queridão, vivo nas 3 competições. Lembrando que esse ano a gente termina o calendário esportivo em novembro, por conta da Copa do Mundo no final do ano. Nação, por enquanto foi isso. Essas
Eram as informações que eu queria trazer para vocês agora no horário do almoço. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, chame seus amigos para conhecer o nosso trabalho. Se inscrever é de graça, mas é importante pra caraca. Deixa o seu like, fica com Deus. Saudações rubro-negra!